hoje, os clientes eles já entendem certas etapas fundamentais do processo. Porque a experiência do consumidor não começa só quando ele começa a comprar online, a experiência dele também vai até o momento que ele recebe a caixa, o volume na casa dele. Isso falando de B2C, tá? Mas obviamente que isso pode se estender também a outras cadeias de B2B, com certeza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Driving Talks, o segundo do ano. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso time aqui de especialistas, aqueles que nos assistem, que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais que formam a rede da Driving. Sejam muito bem-vindos e obrigado mais uma vez pela presença, time. Dessa vez nós temos aqui, como sempre, Marcos. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigado, Henrique. Prazer aí estar falando sobre logística, tecnologia, enfim, gestão de caos, que é um tema bem interessante. Obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, Marcão. Obrigado. Marcelo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. Henrique, prazer meu estar aqui com vocês mais uma vez. Espero poder contribuir, falar desses temas aí tão importantes para o mercado onde a gente está inserido, contribuir aí da melhor forma possível aí com a trajetória que a gente tem para esse bate-papo de hoje. Maravilha, obrigado, Marcelo Vieira. E agora o Marcelo Marcandes, o nosso Cello. Seja muito bem-vindo, Cello, nosso caçula, pela primeira vez aqui, dando a cara no nosso podcast. É um prazer enorme tê-lo conosco, Cello. Fala aí. Que isso, pô. Eu que agradeço pelo convite. Estou aqui aprendendo um pouco mais também. Espero poder falar das experiências que eu tenho, mas só de eu ter 3 especialistas do meu lado já está ótimo. Nada. Você é monstro também, todo mundo aqui contribui com um pouquinho. Aliás, todo o nosso time, né? O nosso time da Live está de parabéns, né? A gente sempre mexe aqui na composição do nosso Driving Talks, mas tem sempre aí um time de especialistas. No podcast passado nós tínhamos mais customer e menos comercial. Dessa vez a gente está com a nossa equipe comercial e um pessoal de customer. Enfim, assim a gente vai mesclando aqui as nossas experiências. Pessoal, nós, ao longo do ano passado e já no primeiro episódio, a gente vem abordando e debatendo sobre diversos temas dentro do nosso universo da logística, daquilo que nos compete, daquilo que entendemos, daquilo que nos propomos, e dessa vez vai ser diferente. Eu já quero chamar a atenção com um seguinte comentário. Marcos, Marcelo, Cello, atraso nas entregas. O cliente não vê, não enxerga a sua operação, não tem a menor ideia de onde está a sua entrega, não tem a menor ideia do status da sua operação, não consegue ter um mínimo de monitoramento, de noção do status da sua operação, não consegue se comunicar, não tem uma comunicação, não sabe onde está o seu veículo, não sabe onde está o seu condutor, não sabe em que pé está o seu pedido, a sua entrega, se foi recusado, se foi entregue, se a entrega foi completada ou não. Cliente reclamando, mandando mensagem, a minha encomenda não chegou. Você não consegue tomar uma decisão assertiva porque não tem indicadores, você não tem informações suficientes. Ou seja, a sua gestão, ou melhor, a sua gestão não, a sua logística está um caos. E é sobre isso que a gente vai falar, gente. O Marcos até adiantou um pouquinho aí do nosso tema, mas é exatamente sobre isso. Ou seja, uma logística inteligente, como é que transformar esse caos que eu comentei aqui, esse caos que eu citei, em oportunidades. Essa palavra caos, nos últimos tempos, ela vem se tornando muito usual. A gente tem visto aí caos na gestão de transporte, caos no sistema portuário, caos na conservação de estradas, caos. Mas aí que está. Para esse desafio, existem soluções, existem recursos, existem providências a serem tomadas, existe uma gestão a ser iniciada. E é isso que a gente veio falar hoje. Nos últimos tempos, a gente vem tomando aí ganhando uma enxurrada de informações de todos os lados, de todos os canais. A logística nunca teve tão forte como está hoje, né, no que diz respeito à informação, a recurso, à tecnologia. E
E só para poder começar esse bate-papo, como é que a gente poderia começar? Marcos, eu vou começar contigo. Eu sempre começo com você. A ideia é essa mesmo, que eu te envio a bola mais quadrada possível. Mas a ideia é essa, que você tem competência e conhecimento suficiente. Desse caos que eu citei, como é que isso impacta no dia a dia? Como é que isso impacta, por exemplo, a margem de lucro? Como é que isso impacta na imagem da empresa? Como é que isso impacta na redução ou na geração de custos? Como é que isso impacta na satisfação ou na insatisfação do cliente? Como é que ele deixa de ser competitivo quando se instaura o caos desses? Como é que a gente qual é o seu destaque para tentar minimizar esse caos, Marcos? Bom, basicamente, hoje, quando nós pensamos no consumidor final, nós olhamos muito user experience, né? Então, a experiência do consumidor. Em cima disso, ele vai ter uma boa experiência de compra ou de recebimento. Então, assim, ele está muito preocupado com a qualidade da informação que ele vai receber. Se aquela informação é fidedigna, se aquela informação está atualizada do jeito que ele espera, né? Se aquela informação segue um padrão lógico. Então, hoje, os clientes eles já entendem certas etapas fundamentais do processo. Então, para ele é muito importante ele saber, sim, aonde está o pedido dele, qual que é o prazo de chegada, se houve algum problema, porque problemas podem acontecer na logística. Não é a gente zerar os problemas, é a gente tratar melhor quando os problemas acontecerem. E, obviamente, mitigar riscos, né? Então, uma comunicação transparente. Se tem alguma não conformidade no processo, por que aconteceu aquilo, qual que é a ação que vai ser feita para resolver aquilo, qual que é o plano de ação e por aí vai. Porque a experiência do consumidor não começa só quando ele começa a comprar online, a experiência dele também vai até o momento que ele recebe a caixa, o volume na casa dele. Isso falando de B2C, tá? Mas obviamente que isso pode se estender também a outras cadeias de B2B, com certeza. Tá no mudo, Henrique. O Henrique tá no mudo. Opa! Marcelo, como é que isso que o Marcos falou, como é que isso se traduz? Como é que isso impacta numa vantagem competitiva? Cara, eu vejo, antes, eu vou até voltar um pouco mais atrás no teu questionamento aí, na bola que você passou aí para o Marcos. Primeiro que a palavra, né, causa, ela acho que ela já precisa ser muito dissociada, né, do tipo de serviço do mercado que a gente trabalha, porque ela implica dizer que parte dessa cadeia, né, de geração de valor, logística falando, e aí entra os conceitos de transporte, o próprio planejamento, ela foi comprometida em alguma parte. E a depender de onde esse caos se instala, eu posso gerar um efeito dominó que vai gerar uma cadeia de prejuízos, né, para a operação da empresa que a gente está discutindo, e sob essa ótica, que às vezes isso entra num parafuso muito difícil de reverter, né? Então, quando a gente fala no caos no ambiente logístico, no caos do transporte, sabendo que hoje, como o Marcos falou, o nível de amadurecimento do mercado, né, dos clientes que contratam esses serviços, hoje tem, né, a nível de expectativa, a nível de visibilidade, a nível de cumprimento de SLA, a nível de serviço. Então, é como se o sarrafo de 10 anos para cá tivesse elevado bastante, né, e daí a necessidade das empresas estarem sempre muito bem preparadas para esse contexto. Então, quando eu penso nesse conceito, né, no caos do ambiente logístico, a gente pensa num planejamento mal executado, numa operação de terminal mal gerenciada. Então, eu preciso estar sempre atento a todos os insumos que fazem parte da minha operação, efetivo de mão de obra, frota disponível, controle de armazém, controle de prazos de entrega dos produtos que eu tenho dentro do armazém. E quando eu tenho um caos instalado, isso implica dizer que um desses processos são pilares para que eu consiga fazer o começo, o meio e o fim da minha operação, entregar o nível de serviço para o cliente da forma como foi contratado na ponta dele, ele está comprometido, né? Então, começando e abordando esses conceitos,
eu trabalhei, eu tenho aí quase 11 anos já de mercado entre logística e transporte. Existia uma máxima numa multinacional que eu trabalhei antes que falava a importância de fazer a coisa certa, da forma certa e de primeira, né? Então, o custo que você tem para poder conseguir dar atendimento nesses 3 pilares, ele sempre vai ser infinitamente menor do que o custo que eu vou ter para recuperar a confiança de um cliente. A partir do momento que eu comprometo essa cadeia de valor e eu perco aquela confiança, eu vou gastar muito mais para reconquistar e reverter aquela situação que se instaurou em virtude de um mau planejamento, de um mau assessoramento, de uma experiência mal, como o Marcos falou, né, de uma experiência ruim que o cliente tenha tido dentro da minha cadeia de valor aí, logística e de transporte. Legal isso que você disse, muito bem lembrado, Marcelo, porque você tocou em alguns pontos aí, se a gente tiver que traduzir, ou melhor, entender melhor o caos, tem que ir no começo mesmo, né, no planejamento. Ou seja, os pilares, né, esses valores, né, valor transporte, armazenagem, são os valores financeiros, é o valor da informação, são ferramentas, né, de controle, considerando esses pilares. Ou seja, se tudo isso você conseguir manter em harmonia, provavelmente você não enfrente, você não inicia um caos na sua operação. Mas muito bem lembrado. Realmente, essa etapa aí do antever, do planejamento, é de suma importância e fundamental. Cello, você que conversa, né, todos os dias, o Cello, como eu, é da equipe de prospecção, e a gente está sempre lidando, buscando, né, oportunidades no mercado e falando com todos os dias, várias vezes ao dia, com os mais diversos setores da economia. Cello, o que você ouve em relação a um pouco disso que nós citamos aqui, né, e todas essas colunas, né, que verticalizam o caos? O que você escuta muito dos seus leads, dos seus prospects, dos seus potenciais clientes aí? O que você mais ouve? E quando você ouve isso, você entende de fato, a gente está à beira do caos aqui. Como é que você vê isso aí? Pode usar aí Cara, do seu dia a dia mesmo. É muito simples. Para mim, a maioria dos casos em que o caos é muito grande é quando os processos acabam sendo feitos manualmente, né? Então, se a gente que está dentro de uma empresa de tecnologia muitas vezes vê muitos problemas em empresas que são automatizadas, imagina lidar com tudo isso de uma forma manual. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, quando uma empresa não tem uma ferramenta de gestão, não tem uma ferramenta que fazem esses milhões de processos automáticos de forma automática, o caos se estabelece de uma maneira muito mais fácil. E aí, o reflexo disso, a gente está falando aqui desde o começo, né? Até os consumidores sentem. O problema na logística a gente sente muito bem. Então, para mim, esse caos, quando a gente diz a respeito dos operadores logísticos, está relacionado com os processos manuais. É bem isso mesmo. Tá vendo? Marcelo, o que o Cello falou foi justamente isso que você citou anteriormente. Um dos valores aí são ferramentas de controle, ou seja, o empresário, a empresa, enfim, o gestor está disposto a investir tempo, recursos, treinamento para que isso não aconteça. Então, a busca, ou melhor, a falta de uma tecnologia embarcada, a falta de uma tecnologia instalada em seu processo realmente vai impactar, de fato. Ou seja, deixar tudo em processos manuais, isso realmente é recorrente, né, Tchelinho? Cara, demais. É o que a gente mais vê no dia a dia. É como se o mercado hoje ele pressupõe que quem trabalha com isso esteja sempre um passo à frente, né? Quando a gente fala de planejar, esse é exatamente o antever, né, a variabilidade de coisas que eu preciso assegurar para que a minha operação ela aconteça. E nesse contexto, esse ambiente de caos, né, e a gente escuta falar muito desses temas, a gente daqui a pouco passado o carnaval, a gente entra no período de alta de volumetria para o Dia das Mães, então as grandes empresas com certeza já estão
trabalhando, que historicamente no Brasil é o dia D do primeiro semestre aqui no Brasil para o mercado. Está todo mundo se abastecendo para poder atender a essa data. Você internalizar, né, ou subestimar algum desses pilares, né, nessa fase de planejamento. Enfim, a gente já ouviu falar tantas vezes no mercado, em operadores logísticos, que quando entram nesse parafuso negativo, para você sair, são às vezes um processo que toma meses, né? Então, sem dúvida, você ter um apoio tecnológico que te ajude a programar, a antever, a monitorar, a melhorar a experiência do teu usuário, a entrar isso como um diferencial no mercado, faz toda a diferença. Até porque o caos ele implica aumento de custos, naturalmente. Eu vou contratar mais veículos de uma forma não planejada, eu aumento o meu custo de transporte. Eu provavelmente vou ter veículos ociosos rodando na minha malha, então eu tenho um custo adicional aí com depreciação, com desgaste, com combustível, além de todos os outros aspectos ambientais, né, que fazem parte desse ambiente onde as operações elas se inserem. Eu tenho todo o aspecto humano, né, das pessoas que vão estar por trás trabalhando num ambiente de estresse para tentar reverter uma situação que poderia ter sido evitada se ela tivesse sido operacionalizada, gerida, prevista através de ferramentas que pudessem dar todo esse tipo de suporte, de apoio. Maravilha. Concordo plenamente. O Marcos, aí eu já passo a bola para o Marcos novamente. Aí o Marcos já está naquela ponta assim. Uma vez que o cliente, um dos nossos leads, prospects, esses que o Thiago estava citando, entra na nossa carteira, você logo de cara, Marcos, claro, quando você vai ali conversar com esse novo cliente, é evidente que na hora de você passar toda a operação, passar o que nós chamamos de fazer o traspasso, né? Passar isso para o nosso time de customer, enfim, e adentrar com o cliente ao nosso cenário, você ali já consegue identificar, inclusive, outros pontos dessa desorganização que o Marcelo estava citando, ali, né? Não necessariamente ali, quando ele entrou e quando ele se interessou pela tecnologia, mas ali você consegue identificar muita coisa que antes não havia sido detectada ou não havia sido levantada, não é? Sim, com certeza. A reunião de qualificação do lead ela é essencial. Claro, né, que antes disso, né, tanto você, o Marcelo, né, os lead managers fazem um trabalho prévio aí de pré-qualificação do cliente, mas a gente sabe que muitas vezes não conseguem obter todas as informações e não por uma questão de vocês, é uma questão mais do cliente. Tô com pressa, eu falo melhor na reunião. Vamos fazer a reunião que eu converso mais lá. Então é super natural. E é interessante isso, porque dependendo do que o cliente te fala no início da reunião, você estava almejando um tipo de solução para ele, talvez você tenha que mudar um pouco o roteiro, né? E, obviamente, sempre buscando soluções, né? E é engraçado que, conforme você vai variando de segmentos, você vai enxergando outras dores e você entende que tem segmentos que têm muito mais dores que outros segmentos, né? Por exemplo, por mais que uma operação de uma distribuidora e de uma transportadora seja, de um modo geral, um pouco mais simples, porque é muito focado em distribuição, né? Esses caras, eles, no todo, né? Quando você pega o todo e regiões mais específicas, esses caras, eles são muito dependentes de tecnologia, eles são muito, na verdade, órfãos de tecnologia, eles não têm praticamente nada de tecnologia, estão acostumados a usar muitos controles manuais, e aí cai naquela questão dos controles manuais, né? Um fulano faz um controle manual de uma forma. Se ele saiu de férias, acabou a empresa. Ninguém consegue fazer igual a ele. Então, esse é mais um ponto de dificuldade do manual, porque ele pode ser algo personalizável, que funciona para um, funciona para outro. Então, quando a pessoa está ausente, já gera um caos. Quando você usa um sistema para fazer a gestão, todo mundo aprende a mexer no sistema de forma igual, né? É óbvio que você pode ter um usuário um pouco mais expert do que o outro, mas o todo, a base, é super simples para ser usado. Então, você já elimina essa parte, ninguém pode sair de férias, ninguém pode ficar doente, né? E aí, continuando aí a resposta do que você perguntou, sim, no início da reunião a gente consegue mapear muitas oportunidades interessantes,
e aí você consegue descobrir dores que às vezes você não tinha imaginado que aquele cliente tinha, né? E aí também, assim, é um pouco de vou resolver a sua dor com tais funcionalidades, é um pouco de até quanto você está disposto a realmente a mergulhar, a embarcar nessa parceria para aprender da forma mais rápida possível, né? E virar um replicador interno da sua empresa, porque também tem essa questão. Terceiro ponto, o quanto que você está disposto a comprar, entre aspas, uma briga com os motoristas para que eles usem o aplicativo da forma correta, da que eles engajem. Então, é toda uma transformação digital que a gente tem que também jogar para os clientes entenderem o quão é importante eles abraçarem a causa. Isso realmente eu entendo como um dos grandes desafios, né? Um dos grandes desafios. Uma vez que ele, como você bem disse, se ele está disposto e o quanto ele está disposto a entrar nessa briga, né? Ou seja, ou comprar essa briga para otimizar a sua gestão, eu ia justamente levantar essa bola, ou seja, o quanto isso que foi levantado numa reunião, ou mesmo no comercial, ou então com uma reunião com o customer, o quanto isso despertou nele, puxa, o quanto isso estava me impactando na perda de clientes, em atraso de entrega, em custos elevados, né? O quanto isso estava impactando. Isso é perceptível? Aí fica à vontade, Marcos e Marcelo, vocês acham que isso é perceptível? Ele realmente percebe isso, ele enxerga que não só investir em tecnologia, como é o nosso caso aqui, nós representamos uma ferramenta, mas você acha que é perceptível para ele, opa, estava faltando isso, né? Para eu sair do caos e entrar na harmonia, estava faltando isso. A quebra de paradigma, ela é quase sempre uma regra. Né? Existe todo um aspecto de mudança cultural desses negócios, porque por mais que a gente fale, né, da necessidade do emprego da tecnologia, de ferramentas que hoje possam apoiar e melhorar o nível de eficiência, de automação dos negócios, e o aspecto cultural desse mercado, porque a gente tem empresas aí que são, às vezes, muito antigas, familiares, sempre fiz o negócio. Às vezes você para pensar, a empresa nasceu e prosperou, digamos assim, por muitos anos no ambiente de caos, trabalhando com sempre de forma reativa. Então, às vezes o cara nem sabe, né? Ele nem tem e muitas vezes só parte para buscar isso quando ele vê que o faturamento dele, o resultado, poxa, mas eu sempre fiz assim, tem 20 anos que eu faço isso e deu certo, agora por algum motivo não está dando mais. E aí, às vezes, é só nesse momento quando esses operadores eles despertam para a necessidade, poxa, o que é que o mercado está propondo? O que é que os meus concorrentes estão fazendo de diferente? O que é que eu preciso e posso fazer, né? Aí vem toda a questão há um bloqueio muito grande, né? E aí falando, acho que basicamente, principalmente do mercado brasileiro, que é um mundo, né, dessa conscientização da necessidade, pô, eu vou investir aqui, mas isso vai me dar uma garantia da minha sobrevivência, da minha prosperidade no mercado por anos mais que vão seguir. Então, é meio que uma necessidade e que esse aspecto cultural, isso entra principalmente, Henrique, eu vejo, na sedimentação disso. A tecnologia por si só ela não vai resolver, ela não tem garantia. Então, esse aspecto cultural de engajar as pessoas, capacitar as pessoas, comprar a briga, como o Marcos falou, com os motoristas, que é outro aspecto, 50% do processo está da porta da operação para trás. Quem planejou, quem geriu as informações, quem montou toda a parametrização para que aquela operação ela saísse da forma correta, os outros 50% está com o público de quem vai estar na rota. Né? Então, tem todo um processo de ganho de engajamento desse público para fazer com que a cadeia toda, o ciclo virtuoso, ele se feche. Então, esse, com certeza, é um dos grandes desafios, né, quando a gente fala sobre isso, sobre esse tema. Eu provoquei desse jeito porque é bem isso, né? Na verdade, e na maioria das situações, o caos sempre esteve presente, né? Ele só nunca foi identificado, né? Ele nunca se manifestou. O caos sempre esteve presente, mas aí aconteceu algum boom que isso acabou despertando. E, aliás, é algo que eu e o Marcelo escutamos bastante, desde sempre,
é uma das objeções, né? É uma das objeções. Até para que ele tenha noção do que está acontecendo na sua gestão, existe esse argumento, mas, poxa, meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, e estou aqui, ó, minha empresa tem 50 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, e sempre deu certo, sempre funcionou. É que talvez ninguém tenha perguntado para ele, ou ele jamais tenha se perguntado, mas não dá para fazer melhor? Não dá para maximizar essa minha operação, não dá para subir a minha margem, não dá para reduzir bastante esse custo, não dá para ser mais eficiente, eu não posso ter um cliente mais satisfeito, né? Então, isso sempre existiu, realmente é cultural. Boa lembrança, não é, Shelo? A gente escuta isso demais, né? Cara, demais. Isso é uma das partes mais legais do nosso trabalho, né? Às vezes o caos nem é tanto o processo manual, claro que contribui para o caos, né? Mas a empresa ali, como o Marcelão disse, cresceu, cara. Faz 50 anos que eles estão rodando e crescendo e se sustentando. E muitas vezes o caos é um gerente. Um gerente, um diretor com a cabeça mais fechada. Então, ver a tecnologia como um recurso e algo para melhorar é uma das nossas tarefas, é mostrar isso, né? Mostrar a tecnologia dessa forma é uma das nossas tarefas do dia a dia. Não como um custo, né? E sim como algo que vai te trazer um retorno muito grande ali na frente, tanto de qualidade de trabalho, tanto financeiro também, que conta muito. É aquela questão, né? Ah, tá funcionando bem, mano, os processos manuais. Eu saio todo dia 8 horas da noite, mas tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Eu saio todo dia. Trabalho mas sábado, porque, trabalho domingo, né? Começa a trabalhar domingo à noite. Eu mas tenho tá um tudo roteirizador certo. aqui, trabalha só 12 horas por dia. Tá super certo. Eu tenho que roteirizar na mão, mas eu jogo no sistema para ele validar. Tá tudo certo. É um processo automático. Então, tem um pouco desse. Para vocês terem uma ideia, a gente já escutou isso na mídia, né? Quantos de empresas maiores, mais consolidadas, com o advento da tecnologia, muitas vezes elas capotam em períodos de alta, porque não se planejaram direito. Então, vai muito do encontro do que o Henrique e o Marcelo falaram, né? A tecnologia é importante e necessária, mas tem que saber utilizar a tecnologia ao seu favor, né? Então, assim, não é só, beleza, vou contratar um monte de solução e vou resolver minha vida. Não. Cara, vamos entender aonde cada solução, ou se eu posso encontrar uma solução, como a Drive-In, que faz inúmeras funções, né, de outras soluções mais simples, enfim, para resolver esse problema. Então, mapear, planejar o uso da solução e sempre se antecipar. E sempre cenário conservador versus cenário não conservador. Você precisa estar preparado para ambas situações, porque por mais que tenhamos datas no Brasil que aumenta o volume de demanda na logística, né? Você pode ter surpresas ali que podem acontecer no meio do caminho. Olha, Marcos, vou aproveitar que o Cello e você já tocaram nesse assunto. Como é que um TMS, né, um sistema de gestão de transporte, entra? E quando ele entra, e uma vez que ele entra, como é que ele pode mudar, transformar essa operação logística e transformar esse caos em paz, em harmonia? Primeiro os mais novos, vai, Marcelo. Cara, como ele entra, deixa eu falar essa parte, eu acredito que ele entra muito pela necessidade, né? Então, esses processos manuais, mas principalmente por essa mudança, essa viradinha de chave aí dentro da cabeça dos decisores, né? Ele entra para trazer ali uma gestão melhor, porque o cara tá com muito problema. Então, eu vejo assim, quando a água bate, aí sim a galera vem atrás. Essa é a minha visão sobre qual é o melhor cenário para ter um TMS, né? Marcos, como é que ele impacta aí? Marcos e Marcelão, vai. Eu vou falar alguns indicadores que sempre trazem, né, quando eles trazem as dores. Marcelo, que participa ativamente das reuniões comigo, não vai me deixar mentir. Cara, eu estou demorando muito tempo para fazer uma roteirização. Nossa, eu estou roteirizando usando Google, nossa, na mão, mas demora muito tempo. Nossa, será que a minha rota é a melhor? Nossa, eu estou com dificuldade de monitorar os motoristas, eu preciso ligar para eles, mandar o WhatsApp, o cara não olha o WhatsApp, depois eu perco a conversa, ele apaga a conversa é instantânea e ela vai sumir.
é uma série de coisas, né? Então, desde o início inicial, né, desde o do processo inicial de planejamento para roteirização, desde o processo de continuidade de execução, né, que é o monitoramento e etc. E depois vem uma terceira reclamação bem grande, né? Cara, eu tenho dificuldade de gerar relatórios, eu não sei o que olhar, quais indicadores que eu olho, o que vai fazer sentido para mim. Então, é um pouco disso, eles ficam até um pouco míopes de terem o tipo de informação que eles deveriam mensurar a nível dos motoristas, a nível dos seus clientes, né? Enfim, e também indicadores que eles vão olhando na gestão ao vivo, não esperar terminar a rota para ele poder ter um indicadores dinâmicos de índice de avanço, índice de sequência e por aí vai. Então, vamos lá. Você citou 3 funcionalidades de um TMS, né? A roteirização, o monitoramento, falou também de um pouco de recursos. E falando em recursos, Marcelo Vieira, falando em recursos, uma coisa que a gente sempre é muito recorrente em nossas reuniões, nós temos esse viés, muitas empresas de alguns segmentos utilizam, por exemplo, aquele planejamento com multiparadas, né? E como é que um TMS, como é que essa otimização das rotas vai trazer para esse indicador aí paz para quem está gerindo ali? Cara, acho que acima de tudo, quem procura, Henrique, empregar, né, um sistema de gestão de transporte na sua operação, ele busca aderência, né? Então, eu preciso ter dentro da oferta que eu estou buscando, do que eu tenho à disposição no mercado, uma plataforma que consiga entregar, né, os mais variados tipos. A gente olhar operações de transporte, existem das mais simples até as mais complexas, né, com várias legs que a gente fala, várias paradas, operações de first mile, middle mile, last mile. Então, dentro dessa composição, operações quando eu faço coletas e entregas simultâneas, operações onde eu faço só distribuição, foco em last mile. Então, dentro dessa composição, ter um sistema de gerenciamento de transporte que me permita fazer uma programação, né, com essas multiparadas, como a gente chama, sabendo que existe uma perda de eficiência muito grande, existe um ganho, na verdade, de oportunidade muito grande, se a gente fizer isso da forma correta, em tempo de rota, em emissão de poluentes, em ganho de combustível, em desgaste de veículo, em melhora da ocupação dos carros, porque às vezes, na minha cabeça, aqui na minha conta na mão, para atender essas 2 regiões da cidade, eu vou precisar de 2 carros e 2 motoristas, porque eu estou limitado nos meus recursos manuais para fazer essa avaliação. E eu tenho uma série de paradas que estão programadas para atender essas 2 regiões dentro de um limite de tempo programado, que é a jornada de trabalho que aquele meu motorista ele disponibiliza. A partir do momento que eu trago para uma tecnologia me fazer esse crivo, chancelar para mim, dizer, na verdade você não precisa de 2, você com um carro só, se você sequenciar dessa maneira, se você programar e monitorar as operações dessa forma, você consegue fazer. Então, sintetizando um pouco, Henrique, e fechando também um pouco do que o pessoal falou, outra máxima muito grande desse mercado que a gente trabalha eu preciso oferecer o melhor serviço possível ao menor custo possível. Esse é o sonho, é o céu de qualquer empresa que trabalha com logística e com transporte. Daí vem a ideia, eu preciso investir de forma consciente, né, e empregar um TMS de forma eficiente. Então, dentro desse conceito, se eu conseguir ter começo, meio e fim da minha operação gerenciada, né, visualizada, então desde a parte do planejamento, construir as rotas, coloquei as rotas na roteirização, tenho todo o processo do durante, monitoramento, eu consigo ser proativo, eu consigo notificar o meu cliente de tudo que está acontecendo enquanto o pacote dele está a caminho, né, do endereço dele, e ao final de tudo isso ter toda a comprovação, relatórios, extratos analíticos, digitalização da operação, tudo isso num lugar só, isso faz toda a diferença, cara. É como se assim, o mercado ele exige hoje um nível
de protagonismo das empresas em relação a essas operações. Esse protagonismo vem a partir do momento que você tem condições de gerenciar a sua operação em tempo real. Eu estou vendo todas as etapas, tudo numa tela só. Eu consigo ter visualizações, eu consigo gerar relatórios, eu consigo comparar informações para poder conseguir prosperar. Voltando para a máxima que eu falei, eu tentar oferecer o melhor serviço possível para o meu cliente ao menor custo possível. E aí é onde a gente emprega o TMS, o ganho de eficiência, a margem de oportunidade. Eu vejo que está dentro desse contexto aí. Maravilha. Você sintetizou muito bem, né? O Marcos, o Marcelo citou do início ao fim aí, principalmente para a tomada de decisões, né? E ele citou aí várias funcionalidades que têm como fim indicar, né? Indicadores, né? E isso é uma coisa que você vê que quem está buscando uma solução, ou que quem se predispõe a buscar uma solução no mercado, está cego nesse aspecto, ou seja, ele não tem uma torre de controle, ele não tem esse monitoramento que você citou um pouco antes, ele não consegue gerir seus custos, ele não consegue ter uma gestão documental. Isso é importante para ele, isso para você também, outra vez, é perceptível isso e o quanto isso impacta? É perceptível, sim. Nós temos níveis de conhecimento por parte dos nossos leads. Acho que o Marcelo também deve enxergar muito isso no momento que ele faz as prospecções dele. Então, vocês têm... E aí também o que acontece, né? Quando me vem a uma reunião inicial uma figura como decisor, o conhecimento dele técnico é mais apurado, então os tipos de dores que ele vai me trazer são dores um pouco mais estratégicas, menos operacionais, tá? Que eu também acabo resolvendo, e traz muito uma questão de escassez de indicadores, falta de indicadores, uma questão de falta de controle ou um controle maior, diferente daquele cara que ele tem pouco contato com a tecnologia, a empresa dele não tem nenhuma solução de tecnologia, ele vem muito cru, então ele vem com muitas dores operacionais, né, e começando exatamente do zero. Então é meio que eu pegar na mão dele e falar, cara, vamos começar do básico, vamos começar roteirizando, vamos começar executando essa roteirização no aplicativo dos motoristas, para eu poder enxergar na torre de controle qual que é o desempenho das suas rotas, entender um pouco mais a questão de parâmetros dos seus clientes, né? Porque ele não tem nada, ele não faz ideia de nada, ele está começando exatamente do zero. Então, hoje eu enxergo esses dois públicos, o que eu acho que evoluiu bastante, tá, Henrique? Porque se a gente pegasse há 15, 20 anos atrás, boa parte do público de logística tinha uma defasagem muito grande quando pensava-se em tecnologia, tá? Isso até por muitos terem se tornado gerentes de supply chain, de outras áreas, porque começaram como estoquista na empresa, como auxiliar de warehouse, por exemplo, né? E hoje você já vê um público mais qualificado. E aí que entra uma grande questão também. Hoje já existem algumas tecnologias no Brasil, então esses caras começam a ser metralhados por soluções, e tem muitos que você enxerga que a primeira solução que veio com alguma digitalização do processo, o cara contratou. E aí ele já se vê preso àquela solução e fala, cara, ele me entrega, ele me resolve um problema aqui, só que conforme ele vai usando a tecnologia e vai percebendo que o mercado está mudando de forma gradativa, cara, eu estou ficando para trás. Eu preciso de uma solução mais robusta para me trazer mais diferenciais em outras áreas da logística. Perfeito. Gente, vamos tentar, o Marcelo e você já deram uma boa resumida, mas é isso, né? Como é que a gente pode transformar tudo isso que dissemos aqui, trazer para um pacotinho e falar assim, como é que uma ferramenta, por exemplo, como a Driving, um TMS como a Driving, é capaz de abranger todos esses desafios, de cobrir todos esses desafios e estar alinhado, sobretudo, estar alinhado para enfrentar e minimizar todos esses desafios que nós citamos aqui. Como é que a Driving pode embarcar
nessa viagem com esse gestor e falar, olha, isso aqui a Driving consegue resolver, a Driving consegue aportar muitos valores para vocês? Henrique, eu vejo o mercado, como a gente comentou agora há pouco, a variabilidade, né, de operações, de tamanhos de empresas, de tipos de negócio, de desafios, como o Marcos falou, a gente tem cenários onde o cara sai de um modelo quase empírico mesmo ali, muito no feeling, tem todo esse aspecto aí que a gente comentou, cultural mesmo do mercado, mas que tem hoje, né, acho que com certeza é um dos grandes pilares da economia do país hoje, e por si só já tem as suas complexidades. A Driving, com a capacidade que ela tem de se adaptar e se adequar, então, da operações mais simples às mais complexas, first mile, middle mile, last mile, gestão de ativos, toda a parte documental da operação, toda a parte... Então, volta àquilo que eu falei, dentro da cadeia, para que você consiga evitar o caos, para que você consiga ser eficiente, você precisa ter uma visibilidade de todas as etapas do teu processo, né? Você planeja, você depois confirma que o seu planejamento ele foi assertivo, você tem condições de acompanhar, né, no momento, em tempo real, tudo o que está acontecendo, e você depois tem informação. Se você mede, você tem indicador. Se você tem indicador, você tem como tomar decisões com base em fatos e dados. Então, é tudo isso que a Driving hoje entrega, né? Nessa mudança de patamar, nessa quebra de paradigma para essas operações, nesse agregar valor, né, e esse ganho de eficiência que, no final, está dentro também dos resultados financeiros de qualquer empresa que tenha esse ganho de consciência e esteja disposta para isso. A partir do momento que a Driving hoje é uma solução super completa, né, e dá match com quase todos esses itens aí que a gente comentou ao longo desse bate-papo, se faz necessária, né? É uma ferramenta que hoje está muito necessária. E que também traz, um ponto que a gente até comentou, mas de forma superficial, que também traz, associado a isso, todos os ganhos de diferenciais competitivos, né? Então, se eu sou mais eficiente, eu tenho toda a minha parte de responsabilidade ambiental, de emissão de poluentes, de pegada de carbono, são outros elementos que o próprio cliente ele pode utilizar como vantagem competitiva para os clientes dele, né, associados a uma ferramenta que está implementada ali na sua operação. Então, é um círculo virtuoso que, quando a gente consegue implementar e que a gente ganha esse aspecto humano, né, cultural, capacita, todo mundo entende que faz parte dessa cadeia virtuosa do processo, faz toda a diferença. Mas isso que você acabou de falar é algo que a gente sempre finaliza nossos papos destacando esse diferencial competitivo, sobretudo nessa questão ambiental, né? O que a Driving também consegue lhe oferecer, mensurando a sua emissão de carbono através do nosso dashboard, né, Marcos? Sim, dashboard que não só traz mensuração de economia de pegada de carbono, de economia de trajeto percorrido, aumento de fator de carga, mas ele faz um link bem legal, uma analogia bem legal, comparando o equivalente em voltas ao mundo, em plantio de árvores, em caminhões de lixo. É bem legal, assim, é bem legal a forma como a Driving traz esses indicadores. É o assunto do momento, né? Está na moda. É o assunto do momento, claro. Tá na moda. E não é nem que... está na moda porque se faz necessário, né? Se faz necessário. Outro dia, num bate-papo aqui, a gente falou sobre isso, ou seja, a Driving só na utilização do nosso TMS, ali ele já está minimizando esses impactos ambientais, ainda que não tivesse nenhum dashboard para mensurar isso, mas ali já, porque ele está percorrendo menos quilômetros, ele está colocando menos carros e veículos na rua, enfim, ele já tem esse retorno, né? Então, se a gente entende que a gente consegue atingir e minimizar tais desafios, como entregas no prazo, redução de custos operacionais, melhoria na satisfação do cliente, na imagem, ou seja, melhoria do nível de serviço, fidelizar o seu cliente, escalabilidade da operação, ou seja,
se a gente entende, né, se nós já entendemos que tudo isso é possível através de um TMS e que esse TMS seja driving, então, por favor, agende uma demo conosco, vai aparecer aqui o nosso QR Code para vocês agendarem uma demo conosco, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez o nosso time aqui, obrigado, Marcelo Vieira, pela sua participação, obrigado pelo papo, é sempre bom tê-los conosco, aqui trazendo a sua experiência, o seu conhecimento e esse contato que você tem, né, com o cliente no dia a dia, esse aprendizado que falamos agora mesmo, tudo isso que você recebe, esse input que você recebe e o quanto você aporta valor aqui para a empresa. Obrigado, Marcos, mais uma vez, nosso companheiro de sempre, obrigado, Marcos, pelo teu conhecimento, por compartilhar a tua vivência comercial conosco. Cello, nosso estreante, obrigado mais uma vez, foi um prazer tê-lo conosco aqui, espero vê-lo mais vezes, foi muito legal ter um pouco da sua experiência compartilhada com a gente aqui. E todos aqueles que nos seguem através das redes sociais, LinkedIn e outros canais, continuem acessando os nossos conteúdos, nós estamos aqui para te oferecer conteúdo, informação, muito valor. Mais uma vez, obrigado, até o próximo episódio do nosso Driving Talks. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Valeu, pessoal, um abraço. Obrigado, Henrique, obrigado a todos. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.